Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês, e nós temos aí visto nesses últimos meses, eu busquei a falar em algum momento sobre um processo seletivo, uma seleção natural. E eu gostaria de conversar com vocês sobre isso hoje, para termos o cuidado e a maturidade de entendermos tudo aquilo que está acontecendo. As pessoas querem saber se esse é um sinal do fim dos tempos, como se nós já não tivéssemos sinais suficientes, para demonstrar todo o cumprimento bíblico e tudo aquilo que Deus tem falado ao longo do tempo. Mas muito mais do que isso, nós vemos nesses últimos meses um processo que eu não me recordo de ver isso no ambiente humano. Eu gosto muito de documentários e assisto muito, minha esposa até às vezes fala comigo sobre isso, de documentários sobre animais. E faz muito tempo que eu tenho observado o processo de seleção natural. Ele acontece todos os dias no ambiente animal. Em algum momento dessa história, às vezes parece que nós, apesar de sermos a coroa da criação, aquele que foi criado para ter a possibilidade de dominar sobre tudo, que Deus criou, Ele confiou ao homem, mas esquecemos que também somos animais, racionais, mas animais. Todos os dias no reino animal, o processo seletivo, ele acontece de uma forma muito clara. Tem muitas pessoas que às vezes observam, por exemplo, um leão devorando uma gazela, às vezes um leopardo, um lince pegando um coelho, e é tão fofinho o coelhinho, poxa, aquela gazelazinha, dá uma pena danada, Mas quando nós olhamos para herbívoros e para carnívoros, nós entendemos que a estrutura foi perfeitamente idealizada. Enquanto uma manada de gnu, por exemplo, no Serengeti, pode ter 1 milhão de indivíduos, alguns grupos de leões, às vezes, não passam nem de 200. O que eles se alimentam, os herbívoros, a erva, o capim e os carnívoros dele. Por que é que tem mais herbívoro do que carnívoro? Porque há necessidade de criar um equilíbrio. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? Porque faz muito tempo que nós não vemos isso no ambiente humano, e estamos vendo agora. Todas as manhãs, ou todos os dias, no ambiente animal, alguém está à espreita dos fracos, alguém está à espreita dos feridos, alguém está à espreita dos doentes, alguém está à espreita dos distraídos. No ambiente de seleção natural, sabe-se quem ataca e procura de longe observar o comportamento, o andar, para que possa atacar aquele onde a possibilidade de ter êxito é maior. Nós estamos vivendo no momento um processo de seleção natural muito forte, onde somente os que estiverem preparados, os que estiverem atentos, os que tiverem adaptabilidade e força, serão aqueles que vão sobreviver. Empresas que entraram nessa crise fracas, doentes, distraídas, ou qualquer outro adjetivo que queira colocar sobre ela, ela não vai quebrar, ela já quebrou. Muitas pessoas fecharam.
Ah, a pandemia trouxe problemas familiares e pessoas estão se divorciando. Somente os fracos. Os casamentos e os relacionamentos que já estavam feridos, doentes, distraídos ao longo de todo esse período, inevitavelmente vai sucumbir nesse ambiente de seleção. É assim que funciona. Talvez seja uma novidade para todos nós, e eu concordo com isso. Mas é um processo que acontece de forma natural há muito tempo. Então, quer seja no ambiente financeiro, quer seja no ambiente físico, para lidar com uma doença, nós ficamos e ainda estamos espantados com pessoas que contraem o vírus e logo em seguida morrem do nada, porque sequer eram capazes de saber que o seu sistema imunológico não era forte o suficiente. Enquanto o mesmo vírus pega outras pessoas que sequer são capazes de notar algum tipo de reação. Quando olhamos para tudo isso, descobrimos que casamentos vão acabar, sim, porque estavam fracos, frágeis, doentes. Nós vamos olhar para sistemas financeiros que vão quebrar, empresas, negócios, famílias que vão passar necessidade. E por que não dizer que muitos entraram nessa pandemia fracos espiritualmente, distraídos espiritualmente, doentes espiritualmente. E eu tenho até texto para citar isso. Basta tomar uma ceia de forma incorreta, que a Bíblia diz. Por isso, há no meio de vós doentes, alguns que dormem, ou seja, aqueles que estão distraídos. E é importante entendermos que o chefe de tudo isso, o general de tudo isso, ele deixou algumas informações e exemplos bíblicos que são perfeitamente adaptáveis e podemos fazer uso de uma forma muito bem sucedida num ambiente como esse. Primeiro, Jesus disse: o diabo, o vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Como um leão define sua presa: os que mancam, os velhos, os inexperientes, os doentes, os distraídos. Quando nós olhamos para o nosso general, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Quando forem perseguidos por amor do meu nome, preste atenção. A fé, na verdade, ela não faz as coisas se tornarem fáceis, ela faz as coisas se tornarem possíveis. É assim que funciona. Então, quando observamos, inevitavelmente, em todos os ambientes, nós vamos ver pessoas ficando para trás. Me parece que é o processo da saída do Egito. Sabe, aquele povo saía acobertado e amparado por uma nuvem que oferecia uma temperatura mais amena para que eles atravessassem o deserto. Quando escurecia, havia uma substituição da nuvem por uma coluna de fogo para que oferecesse uma temperatura também ambiente para que eles pudessem descansar, dormir aquecidos. E era exatamente o movimento dessas estruturas que definia também o momento de ir embora ou de ficar. O povo estava ali e quando a nuvem começava a se mover, era hora de sair daquele lugar. Mas nem todos aceitavam o movimento da nuvem, achavam que estava cedo demais, que a nuvem estava indo. Certo? Ou que já era tarde demais, que tinha que fazer alguma obrigação. Mas, na verdade, quem dava a direção era Deus. E, no deserto, muitos ficaram para trás.